Direito administrativo. A Lei de Acesso à Informação Pública, Lei Federal nº 12.527 de 2011, a. Não se aplica a todos os entes da administração pública, visto que é incompatível com o regime das empresas públicas e sociedades de economia mista regidas por lei própria. B. Postula que, segundo o princípio acessório in sequitur principale, quando não for autorizado acesso integral à informação, por ser ela parcialmente sigilosa, as demais partes tornam-se também de acesso restrito. C. Aponta como dever dos órgãos e entidades públicas promover a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas por sítio oficial na internet. Todavia, os municípios de menos de 100 mil habitantes estão dispensados da exigência. D. Prevê prazo de 30 dias, prorrogável justificadamente por mais 20 dias, para que seja disponibilizada informação requerida pelo cidadão. E. Cria hipótese de responsabilidade objetiva pela divulgação indevida de informações, sendo que tal responsabilidade também é aplicável aos particulares que, em virtude de vínculo com o órgão ou entidade pública, tenham acesso a informações sigilosas. Resposta é: cria hipótese de responsabilidade objetiva pela divulgação indevida de informações, sendo que tal responsabilidade também é aplicável aos particulares que, em virtude de vínculo com o órgão ou entidade pública, tenham acesso a informações sigilosas. Nos termos da Lei 12.527 de 2011, que regula o acesso a informações e dá providências correlatas à qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino, denomina-se a. Integridade, b. Primariedade, c. Autenticidade, d. Disponibilidade, e. Secundariedade. Resposta A. Integridade. É norma contrária ao regime da Lei Federal 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. B. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como secretas e ficarão sob sigilo permanente enquanto durarem suas vidas. C. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. D. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. E. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação de sigilo as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico. Resposta B. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos
serão classificadas como secretas e ficarão sob sigilo permanente enquanto durarem suas vidas. Os seguintes órgãos subordinam-se à Lei de Acesso à Informação, exceto a. Empresas privadas, b. Ministério Público, c. Entidades privadas sem fins lucrativos, d. Câmara Municipal, e. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Resposta A. Empresas privadas. Pela Lei de Acesso à Informação de 2011, não são passíveis de classificação do ponto de vista da segurança da sociedade do Estado aquelas informações que a. Comprometem instituições ou altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, b. Prejudicam ou causam risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, c. Põe em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território brasileiro, d. Oferecem elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, e. Facilitam atividades de investigação ou fiscalização na prevenção ou repressão de infrações. Resposta é: facilitam atividades de investigação ou fiscalização na prevenção ou repressão de infrações. Invocando a Lei 12.527 de 2011, que trata do acesso à informação pública, um cidadão pleiteia à administração pública de um Estado membro da Federação Brasileira o acesso a determinado documento, raciocinando, por hipótese, seria um argumento compatível com a referida lei para que o Estado negasse o pedido a. Tratar-se de documento contendo informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. b. Não aplicar-se a lei, por ser federal, à administração pública de um Estado. c. Não haver o interessado indicado o motivo de seu pedido. d. Tratar-se de documento utilizado como fundamento de um ato decisório, de modo que a publicidade deste último ato dispensa a publicidade do documento que lhe dera fundamento. e. Tratar-se de documento contendo informações pertinentes à administração do patrimônio público. Resposta A. Tratar-se de documento contendo informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Vigora no Brasil, disciplinando o direito constitucional de acesso à informação, a Lei 12.527 de 2011. A ideia estranha ao regime dessa lei é a. Criação, pelo acesso à informação, classificada como sigilosa, da obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. b. Possibilidade de que qualquer interessado possa apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades competentes, devendo o pedido conter a identificação do requerente, a especificação da informação requerida e os motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. c. Inclusão, no sentido de acesso à informação, do direito de obter informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. d. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. e.
Classificação da informação sigilosa, em regra geral, segundo os seguintes critérios: ultra-secreta, 25 anos, secreta, 15 anos e reservada, 5 anos. Resposta B. Possibilidade de qualquer interessado possa apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades competentes, devendo o pedido conter a identificação do requerente, a especificação da informação requerida e os motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. A Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, autoriza o órgão público a fazer exigências ao requerente referente aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. B. Não abrange as entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. C. Não prevê o desenvolvimento do controle social como uma diretriz. D. Abrange somente a administração direta e indireta do Poder Executivo. E. Regula como direito obter tanto informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, quanto informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos, entre outras. Resposta é: regula como direito obter tanto informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, quanto informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos, entre outras. Suponha que a Secretaria da Fazenda tenha contratado uma consultoria especializada para revisar seu fluxo de processos, objetivando diminuir o intervalo de tempo verificado entre as autuações e o encaminhamento para ajuizamento das correspondentes execuções fiscais. Determinado cidadão solicitou cópia do procedimento de contratação da consultoria, do respectivo contrato e também dos estudos realizados pela consultoria, de acordo com a legislação que disciplina o acesso à informação. A administração está obrigada a disponibilizar apenas as informações relativas ao processo de contratação. B. O acesso às informações solicitadas independe de justificativa, sendo necessária, contudo, a identificação do requerente. C. O acesso às informações requeridas pode ser negado, justificadamente, pela autoridade responsável, se julgar que as mesmas possuem caráter reservado. D. O resultado dos estudos não pode ser objeto de requerimento de informação, haja vista envolver trabalho realizado por empresa privada. E. Todas as informações deverão ser disponibilizadas no prazo máximo de 15 dias, vedada a cobrança de taxas ou ressarcimento de custo de serviços. Resposta B. O acesso às informações solicitadas independe de justificativa, sendo necessária, contudo, a identificação do requerente. Considere as seguintes informações de um órgão ou entidades integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo cortes de contas, judiciário e do Ministério Público. 1. Registro de competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. 2. Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. 3. Registros das despesas. 4. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. 5.
dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. 6. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Estas informações devem ser disponibilizadas ao cidadão a. Mediante requerimento. B. Independente de requerimento, na sede do órgão ou entidade. C. Mediante requerimento, com a garantia de que o cidadão não a divulgará a terceiros. D. Independente de requerimento, com a garantia de que o cidadão não a divulgará a terceiros. E. Independente de requerimentos, em local de fácil acesso. Resposta é: independente de requerimentos em local de fácil acesso. Determinado cidadão solicitou perante empresa estatal, com base na legislação federal que disciplina o acesso à informação, relação dos contratos celebrados pela empresa nos últimos 5 anos, bem como esclarecimentos quanto à existência ou não de prévio procedimento licitatório e dos pagamentos realizados. De acordo com a referida legislação, as informações requeridas a. Poderão ser negadas, a critério da autoridade competente, caso vislumbre razões de interesse público ou segurança nacional pertinentes e suficientes para manter o caráter reservado. B. Somente deverão ser disponibilizados na medida do legítimo interesse do requerente devidamente justificado. C. Não serão disponibilizadas quando, no período abrangido, já tenham sido objeto de publicação nos veículos oficiais. D. Deverão ser disponibilizadas observando-se, se houver, sigilo relativo a segredo industrial decorrente da exploração direta de atividade econômica pela estatal. E. Deverão ser disponibilizadas, excetuadas aquelas que digam respeito a pagamentos a particulares, eis que protegidas pelo sigilo fiscal. Resposta D. Deverão ser disponibilizadas, observando-se, se houver, sigilo relativo a segredo industrial decorrente da exploração direta de atividade econômica pela estatal. A Lei Federal 12.527 de 2011 destina-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação. No entanto, reservou um capítulo específico para regular as hipóteses de restrição de acesso à informação e os respectivos procedimentos. Nos termos desse capítulo específico da Lei de Acesso à Informação, a. O prazo máximo de restrição de acesso à informação, classificada como reservada, será de 10 anos a partir da data de sua produção. B. O prazo máximo de restrição de acesso à informação, classificada como ultra-secreta, será de 30 anos a partir da data de sua produção. C. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos poderão ser objeto de restrição de acesso mediante decisão conjunta do Presidente da República e do Presidente do Congresso Nacional. D. O prazo máximo de restrição de acesso à informação, classificada como secreta, será de 15 anos a partir da data de sua produção. E. A classificação do sigilo de informação no grau de ultra-secreto no âmbito da Administração Pública Federal é de competência exclusiva do Presidente da República e do Presidente do Congresso Nacional. Resposta D. O prazo máximo de restrição de acesso à informação classificada como secreta será de 15 produção. Determinado cidadão solicitou a dirigente de órgão integrante da administração pública informações sobre ato praticado pela referida autoridade
consistente na contratação de instituição especializada para a realização de auditorias em contratos celebrados pelo referido órgão, de acordo com as disposições da Lei 2.527 de 2011, que disciplina o acesso à informação, a referida autoridade administrativa A. somente poderá negar a disponibilização de informações que considere estratégicas para a administração, mediante despacho fundamentado da autoridade máxima da correspondente instância administrativa. B. Estará obrigada a disponibilizar apenas as informações que forem pertinentes ao interesse do requerente, conforme justificado no correspondente requerimento. C. Não estará obrigada a disponibilizar as informações se entender, fundamentadamente, que as mesmas são de caráter sigiloso. D. Estará obrigada a disponibilizar exclusivamente as informações relativas à contratação, porém, não o resultado dos estudos. E. Não poderá negar a disponibilização das informações relativas à contratação, bem assim dos resultados das auditorias realizadas. Resposta é: não poderá negar a disponibilização das informações relativas à contratação, bem assim dos resultados das auditorias realizadas. Acerca da Lei de Acesso à Informação, assinale a assertiva correta. A. Para o acesso às informações de interesse público, a identificação do requerente pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. B. São facultadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. C. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso em até 24 horas à informação disponível. D. Qualquer interessado poderá por certidão ou cópia, mediante pagamento de taxa simbólica definida em lei. Resposta D. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos públicos por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. No que diz respeito à Lei de Acesso à Informação, assinale a assertiva correta. A. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. B. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso em até 24 horas à informação disponível. C. São facultadas à administração pública exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. D. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, mesmo sem anuência do requerente. E. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, inclusive nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada. Resposta A. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. De acordo com a Lei Federal 2.527 de 2011, de acesso à informação, o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível e, não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias,
comunicar a data, local e modo para que se realize a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido ou comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Esse prazo, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente, poderá ser prorrogado por um número de dias igual a 5 dias, b. 10 dias, c. 15 dias, d. 20 dias, e. 30 dias. Resposta B. 10 dias. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre aspectos da Lei Federal 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação. A. A Câmara Municipal de Caieiras não se submete à Lei de Acesso à Informação, pois a Lei Federal número 12.527 de 2011 somente é aplicável aos órgãos do Poder Executivo de todos os níveis da Federação. B. Não são passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. C. A Lei de Acesso à Informação tem como diretrizes, entre outras, a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, bem como a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. D. O acesso a informações públicas será assegurado mediante gestão transparente da informação, não sendo, no entanto, necessária a criação de serviço específico de informações ao cidadão. E. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá atendê-lo no prazo de 30 dias. Resposta C. A Lei de Acesso à Informação tem como diretrizes, entre outras, a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, bem como a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. A Lei Federal 12.527 de 2011 considera imprescindíveis a segurança da sociedade ou do Estado, portanto, passíveis de classificação as informações a. Que possam ser utilizadas para a produção e transmissão de conhecimento, contidas em qualquer meio, suporte ou formato. B. Coletadas na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificação. C. Em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, em arquivo público. D. Produzidas, expedidas, recebidas ou modificadas por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. E. Cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Resposta é: cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Nos termos do que dispõe a Lei 12.527 de 2011, promover a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas, a. É dever dos órgãos e entidades públicas, independentemente de requerimentos. B. É facultado a todos os órgãos públicos,
entidades públicas e entidades privadas. C. É dever de todos os órgãos, entidades públicas e privadas. D. Depende de requerimentos para ser implementada pelos órgãos públicos. E. É prática que poderá ser adotada pelos órgãos e entidades públicas se entenderem que possibilitará mais transparência de sua gestão. Resposta A. É dever dos órgãos e entidades públicas, independentemente de requerimentos. Segundo a Lei 12.527 de 2011, as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como a. Imprescindíveis ao interesse público e ficarão disponíveis até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. B. Imprescindíveis à segurança da sociedade e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. C. Reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. D. Ultrasecretas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. E. Secretas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Resposta C. Reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Em relação ao que dispõe a Lei 12.527 de 2011, assinale a alternativa correta. A. O acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais poderá ser negado por qualquer agente público. B. Quando se tratar de informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, não será concedido o acesso à informação. C. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não estão obrigadas a divulgar informações sobre suas atividades. D. Subordina-se ao regime da Lei de Acesso à Informação o Ministério Público. E. No pedido de acesso à informação de interesse público, é obrigatório constarem os motivos determinantes da solicitação. Resposta D. Subordina-se ao regime da Lei de Acesso à Informação o Ministério Público. Segundo a Lei 12.527 de 2011, dados processados ou não que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato constituem a. Informação. B. Integridade. C. Autenticidade. D. Disponibilidade. E. Primariedade. Resposta A. Informação. De acordo com a Lei Federal 12.527 de 2011, a informação em poder dos órgãos e entidades públicas poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Assinale a alternativa que estabelece corretamente os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme sua classificação. A. Ultrasecreta, 40 anos, secreta, 25 anos e reservada, 10 anos. B. Ultrasecreta,
30 anos, secreta, 20 anos e reservada, 5 anos. C. Ultra secreta, 15 anos, secreta, 10 anos e reservada, 5 anos. D. Ultra secreta, 25 anos, secreta, 15 anos e reservada, 5 anos. E. Ultra secreta, 35 anos, secreta, 25 anos e reservada, 10 anos. Resposta D. Ultra secreta, 25 anos, secreta, 15 anos e reservada, 5 anos. Tendo em vista as previsões da Lei de Acesso à Informação, as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas, a. Poderão ser classificadas como ultrasecretas por 25 anos. B. Não poderão ser objeto de restrição de acesso. C. Poderão ser classificadas como secretas por 15 anos. D. Poderão ser classificadas como reservadas por 5 anos. E. Serão consideradas sigilosas até a morte dos envolvidos. Resposta D. Não poderão ser objeto de restrição de acesso. O acesso à informação de que trata a Lei 2527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, compreende, entre outros, os direitos abaixo, exceto a. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. B. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços, mesmo que sigilosa ou parcialmente sigilosa. C. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. D. Orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. E. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Resposta B. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços, mesmo que sigilosa ou parcialmente sigilosa. O acesso à informação é objeto de lei e decreto que regulamentam, entre outros pontos, a informação pública e secreta. Considerando uma informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, a informação poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada, e os respectivos prazos máximos de restrição de acesso são: a. de 25 anos para informação ultrasecreta, de 20 anos para informação secreta e de 5 anos para informação reservada. B. De 30 anos para informação ultrasecreta, de 15 anos para informação secreta e de 5 anos para informação reservada. C. De 25 anos para informação ultrasecreta, de 15 anos para informação secreta e de 10 anos para informação reservada. D. De 25 anos para informação ultrasecreta, de 15 anos para informação secreta e de 5 anos para informação reservada. E. Sem tempo determinado para informação ultrasecreta, de 20 anos para informação secreta, de 5 anos para informação reservada. Resposta D.
de 25 anos para informação ultra-secreta, de 15 anos para informação secreta e de 5 anos para informação reservada. A Lei 12.527 de 2011 garantiu ao cidadão o direito de obter informação acumulada pelo poder público. A mesma lei definiu também as restrições de acesso à informação. Assinale a opção que identifique informações restritas. A. Informação pertinente à administração do patrimônio público. B. Informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas e projetos públicos. C. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades públicas. D. Informação sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico de interesse estratégico nacional. E. Informação sobre violação dos direitos humanos praticados por agentes públicos. Resposta D. Informação sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico de interesse estratégico nacional. De acordo com as disposições do Decreto Estadual número 58.052 de 2012, que regulamenta a Lei Federal 2.527 de 2011, o acesso dos cidadãos aos documentos, dados e informações dos órgãos e entidades da administração pública estadual não compreende a. Informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. B. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades quanto à sua política, organização e serviços. C. Dados e informação relativo a acompanhamento e resultados de programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas no que diz respeito a metas e indicadores propostos. D. Dados ou informações utilizados como fundamento da tomada de decisão de ato administrativo discricionário editado pelos órgãos e entidades. E. Informações relacionadas indiretamente com o interesse do requerente a critério da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Resposta A. Informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. De acordo com a Lei 12.527 de 2011, a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, é identificada como A. Objetividade. B. Autenticidade. C. Integridade. D. Primariedade. E. Disponibilidade. Resposta D. Primariedade. A Lei 12.527 de 2011, que regula o direito à informação produzida em órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo e judiciário, afirma que o cidadão tem o direito fundamental de acesso à informação, definida como dados, processos ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. O sigilo, ou seja, a restrição temporária de acesso público, é garantido à informação cuja preservação do conhecimento geral é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Fora dessa exceção, as demais informações de interesse público e sem classificação sigilosa têm a publicidade como preceito geral. Elas, portanto, devem ser divulgadas a. Pelos departamentos de comunicação dos órgãos públicos. B. Mediante solicitação de pessoa física ou jurídica interessada. C. Por iniciativa do órgão público
independentemente de solicitações. D. Quando há disponibilidade de tecnologias da informação. E. Nos órgãos em que já existe controle social da administração. Resposta C. Por iniciativa do órgão público, independentemente de solicitações.